Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Exaltado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor que tem feito maravilhas em nossas vidas. Nós temos provado do Senhor a cada dia de uma maneira maravilhosa, que tem contribuído para o nosso crescimento espiritual, a nossa paixão por Jesus, o nosso desejo de anunciar o Evangelho, de sermos instrumentos nas mãos do Senhor a cada momento. Nós somos gratos a Deus por esta hora tão maravilhosa, quando aqui estamos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós temos fome e sede da palavra de Deus, desejo a cada dia de aprendermos mais e mais. Por isso nós viemos nesta noite para estudarmos um pouco a palavra do Senhor com o nosso querido amigo, Rony Kozer, professor, tem uma bagagem de conhecimento teológico significativa. Nós o respeitamos muito no que diz respeito ao conhecimento teológico, o respeitamos muito também como pessoa de Deus, uma pessoa séria, compromissada com o Senhor, e eu tenho certeza que vocês estarão nesta noite bebendo, como dizia alguns amigos meus antigos, bebendo de balde, do conhecimento do nosso querido irmão Rony. E eu vou deixar ele depois se apresentar de uma forma mais específica para os irmãos, tá bom? E nós estaremos neste momento orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja nos dando sabedoria, discernimento e agradecendo por tudo que Ele tem feito até esse momento em nossa vida. Quero dar as boas-vindas também, você que está em casa, nos assistindo neste momento, que Deus também esteja abençoando a sua vida e que você possa aproveitar desse momento de uma forma grandiosa. E eu tenho certeza que Deus deseja isso para você. Então aproveite esse momento, colocando no seu coração todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua capacidade intelectual para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua grandeza, exaltamos o Teu nome, Te bendizemos e queremos Te agradecer, ó Deus, por esse momento. Reconhecemos, ó Deus, as Tuas misericórdias sobre nós, reconhecemos, ó Deus, o Teu mover, a manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Entendemos, ó Deus, que sem o Senhor não somos nada. Por isso, nesse momento, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos lavando, nos purificando com o sangue precioso do Teu Filho amado, nos corrigindo, para que em todo o tempo nós possamos viver, ó Deus, conforme a Tua santa e soberana palavra. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, o culto desta noite nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando em nosso meio conforme o Teu querer e que o Espírito Santo do Senhor esteja nos preparando para compreendermos a Tua vontade. Ó Deus, abençoe o nosso ministério, ó Deus de música, que o Senhor esteja com cada componente nesse momento, quando estará nos ajudando, ó Pai, por meio dos instrumentos, vozes, harmonizar, ó Deus, o louvor que estaremos prestando a Ti. Ó Deus, nós também Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o nosso irmão Rony. Tome em Tuas mãos o Teu servo e que mais uma vez ele seja um instrumento em Tuas mãos para transmitir, ó Deus, ministrar a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por esta noite, por cada vida que se faz presente, por cada pessoa, ó Deus, que está assistindo, ó Deus, o culto neste momento. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por tudo que passamos. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Em nome de Jesus que oramos e Te bendizemos. Amém, Senhor. Ministério de louvor, vamos cantar o nosso Deus. Amém. Muito bom estarmos aqui para mais uma vez cantarmos ao nosso Deus, entoarmos a Ele louvores, entoar a Ele em forma de canção a nossa adoração. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para espantar um pouquinho esse frio também,
Glória a Deus pelo tempo frio. E que possamos declarar que nós o queremos mais do que qualquer outra coisa. Que nós não precisamos de mais nada a não ser da presença dele em nossos corações. Que nós já temos nele tudo aquilo que necessitamos. A graça, a misericórdia, a bondade, e principalmente a soberania e a vontade dele sobre as nossas vidas. Então que nós possamos declarar isso. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que nós mesmos nós queremos o nosso Deus. Vamos juntos? Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Vamos com as palmas. Eu te quero mais uma vez. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Eu te desejo e te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E o meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ele é o nosso anseio, é tudo que nós precisamos. E distante dele nós não podemos viver. Possamos declarar isso agora, que nós precisamos dele mais do que qualquer outra coisa. E não há sentido viver longe do nosso Deus.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor constantemente, todos os dias. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, e a tua misericórdia é. Misericórdia sem fim, como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Como as minhas transgressões, preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm, tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. E distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Cante mais uma vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale.
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Que essa seja a sua oração todos os dias, não apenas hoje, mas amanhã e depois. Nós possamos cantar isso com todo o nosso coração, durante cada minuto da nossa vida. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, vamos orar nesse momento. Convido você a curvar a sua face, a levar seu pensamento ao Senhor, e nós estaremos orando. Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua santidade, exaltamos o Teu nome, Te bendizemos. Somente o Senhor é Deus, digno de receber toda adoração, todo louvor, em espírito e em verdade. Aqui estamos, ó Deus, neste momento engrandecendo o Teu nome, e Te pedimos, ó Pai, com muita humildade e dependência da Tua graça, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e nos abençoando, ó Deus, segundo a Tua vontade. Se o nosso coração, ó Deus, não está preparado para entender, ó Deus, a Tua vontade, nós Te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo do Senhor, nos capacitando, nos dando, ó Deus, a orientação necessária, porque o nosso desejo é estarmos no centro do Teu querer. Portanto, ó Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez, pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, nos lavando com o sangue precioso do Teu Filho amado. Esteja em nome de Jesus falando ao nosso coração todos os dias, nos fortalecendo, nos edificando, nos conduzindo, ó Deus, a sermos mais e mais usados pelo poder do Senhor. Nesse momento, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa família. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa casa, suprindo todas as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto dependemos do Senhor. Nós somos Teus filhos, Teus servos, nós fomos chamados, ó Deus, em Jesus para viver uma nova história no Senhor, e nós dependemos do Senhor. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe também todas as famílias da nossa igreja, esteja tomando em Tuas santas mãos cada lar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando também as famílias, ó Deus, desta comunidade. Nós sabemos que há muitos lares, ó Deus, neste bairro, que carecem, ó Pai, da manifestação do Teu Santo Espírito, que carecem, ó Deus, do conhecimento de Jesus. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que também, ó Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando, ó Deus, aqueles irmãos que estão passando por tratamentos médicos. Tome em Tuas mãos, abençoa, ó Deus, as suas vidas, esteja, ó Deus, restaurando a saúde dos Teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece cada um dos Teus servos. O Senhor conhece, ó Deus, o problema, a necessidade que cada um, os problemas que cada um tem enfrentado e a necessidade, ó Deus, de tratamento de cada um dos Teus filhos. Portanto, nós Te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia, esteja operando grandiosamente em suas vidas. Ó Deus, nós Te agradecemos por esse momento. Queremos, ó Pai, Te pedir ao Senhor que esteja nos dando sabedoria e entendimento no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, use o Teu servo, nosso irmão Rony Kozer, como instrumento nas mãos do Senhor nesse momento. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos as inúmeras bênçãos do Senhor sobre nós. Se não fora o Senhor, certamente não estaríamos aqui. Mas o Senhor, ó Deus, nos alcançou em Jesus e nos deu e nos tem dado a graça de estarmos reunidos para louvar o Teu nome, para adorar o Senhor e aprendermos mais e mais a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e Te bendizemos. Amém.
Bom, irmãos, vou passar a palavra agora para nosso irmão Rony Kozer, professor, muito conhecido como professor Rony Kozer, nas redes sociais. Esse aqui é o microfone para você usar. E que Deus esteja te usando poderosamente. Tá bom, Rony? Fique à vontade. É mais acadêmico. Queridos irmãos, boa noite a todos. Paz do Senhor, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu já vou dizer de partida que eu já me sinto assim bem à vontade aqui entre vocês. O pastor Gilvandro me convidou e conversou comigo antes. E ele disse assim: Rony, é a primeira vez que você vem à nossa igreja, então eu quero assim muito aproveitar a sua vinda. Vou te dar um tempo bom para você falar. Você pode ficar tranquilo para dar o seu estudo aí até as 10h30, 11 horas da noite, que os irmãos não vão se importar. Amém, irmãos? Esse foi o amém mais falso que eu ouvi essa semana, viu? Eu sempre brinco assim, irmãos. E claro que é uma brincadeira, né? Queridos, nós temos um tempo aqui que é um tempo interessante. No final, deixa eu já até dizer para vocês aqui de partida. No final a gente vai abrir para perguntas, possíveis dúvidas que possam surgir aqui durante a minha ministração, durante a minha fala, porque o tema suscita de fato, né? A gente tem, é recorrente nos estudos bíblicos de escatologia, surgirem dúvidas, as pessoas não entendem muito bem alguns aspectos da escatologia. Então a ideia no final é que a gente abrir para que vocês possam participar também e fique interativo, né? Fica legal que os irmãos podem também participar de modo mais direto, fazer perguntas ou comentários. A gente abre para ouvir vocês também. A proposta, então, nesses dias é conversar com a igreja um pouquinho sobre escatologia bíblica. Eu já vou pedir a Duda, que está me ajudando ali em cima, já coloque na segunda até. Obrigado, isso aí. Eu coloco ali, pessoal, as minhas referências ministeriais e acadêmicas também, né? Eu sirvo na Assembleia de Deus ali de Porto de Santana e ao longo de alguns anos venho atuando aí como um pretenso escritor, né? E trabalhando diretamente com o ensino teológico, tanto em cursos livres de teologia, como agora também no ensino superior, desde 2018, trabalhando aí tanto como docente, coordenador pedagógico e também conteudista. E a minha relação com a escatologia, ela é muito interessante. Eu pesquiso o tema já há mais de 10 anos, é um assunto muito palpitante para mim, e não só falando sobre escatologia, mas também escrevendo sobre escatologia. Eu tenho já 2 livros escritos sobre escatologia, terminamos agora recentemente um segundo título, Escatologia Bíblica numa Perspectiva Transdisciplinar. Esse segundo livro eu escrevi em coautoria com um grande amigo meu, o professor Samuel Henrique, que mora em Santa Catarina. A gente vai publicar esse livro pela Fonte Editorial. E é um assunto, assim, para mim muito vibrante. Já quero fazer uma provocação aqui à igreja, já também nesse início, nessa introdução, dizendo para vocês que tem muita coisa que é falada e que se apresenta como escatologia, pastor Gilvandro, que eu particularmente tenho sérias reservas, né? A gente percebe assim, mas se instalou no Brasil já há alguns anos uma ideia de escatologia que está muito atrelada a terror, né? Aquele terrorismo psicológico, essa ideia catastrófica sempre vinculada à escatologia. Mas no meu encontro pessoal com a escatologia à luz das Escrituras, eu tenho percebido e tenho insistido que a escatologia, na verdade, ela é uma doutrina bíblica, ela é um ensino das Escrituras, que na verdade ela gera esperança na igreja, para a igreja, e de certo modo também para o mundo, na medida em que ela revela o controle amoroso de Deus sobre a história, e ela revela que Deus fará novas todas as coisas. Percebam que, para quem não está familiarizado com o termo técnico, escatologia, escatologia é a parte da teologia, ou é uma disciplina da teologia, que se ocupa de estudar o futuro na perspectiva bíblica.
Ou seja, ela explora o que a Bíblia fala a respeito do futuro. Então é um assunto muito interessante. Alguém pode dizer assim: mas qual a relevância para mim de estudar isso? Isso não tem nada a ver com a minha vida prática, com o meu cotidiano. A gente não ouve muita coisa sobre isso nas pregações. Mas veja, queridos, eu já vou começar aqui a nossa reflexão dizendo que o que a Bíblia fala sobre o futuro tem tudo a ver com o nosso presente. O que a Bíblia fala a respeito do que há de acontecer reflete diretamente na maneira como essa é a minha defesa, essa é a minha proposta quando eu falo de escatologia. Tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos hoje, fazemos hoje como igreja, tem a ver com a nossa pregação. A escatologia influencia, inclusive, houve até um teólogo reformado que publicou um artigo muito interessante mostrando como que a escatologia ela influencia na visão política das pessoas. Olha que coisa interessante. A escatologia influencia diretamente na ação missionária da igreja. Eu gosto da palavra missional, traz uma ideia mais abrangente da postura missionária da igreja, né? Alguns teólogos têm usado essa palavra nos últimos 10 ou 5, fala 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, essa palavra se tornou muito popular na teologia. Então, a ação missional da igreja, no sentido de que a igreja ela é missionária não apenas no sentido de que ela envia missionários ao campo, mas ela é missionária em tudo que ela faz. Ser missionária está na natureza da igreja. Então não é apenas uma atividade para-eclesiástica. E a escatologia tem relação direta com isso também. Como vocês já podem perceber, como vocês já podem ver, esse é um assunto muito palpitante. Tem relação direta com muitas áreas da nossa vida. Eu já vou colocar adiante para vocês, vou pedir a Duda que já coloca na próxima tela, o texto que eu escolhi para esse primeiro encontro aqui com vocês, que é o texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Antes de ler com a igreja, eu não quero aproveitar o espaço aqui, pastor Gilvandro, né? Aproveitar a oportunidade aqui, já fazer um convite a vocês, gente. Pedir que vocês se inscrevam lá no meu canal no YouTube. O nome do canal é Repensando Meu Cristianismo, tá? Anote aí, se você já quiser localizar no seu celular aí, já garantir a inscrição, eu agradeço, viu? Inclusive, pastor, tá bombando. Meu último vídeo, irmãos, teve 5 visualizações. Mas com a ajuda de vocês aqui, isso vai mudar agora, né? Vai melhorar, vai subir a estatística lá. Mas brincadeiras à parte, queridos, tem sido assim um espaço muito, muito legal, né? Muito gratificante poder compartilhar o evangelho ali também pelo canal. Eu acabei não fazendo menção, quero agradecer ao pastor Gilvandro pelo convite. O pastor Gilvandro, além de ser um grande amigo, uma pessoa muito especial para mim, ele, bem como a sua família também, foi meu professor no curso de psicanálise. Aprendi muito com ele e é uma lembrança. Eu sou psicanalista por formação, não pelo exercício da atividade, né? Então tenho a formação, mas não exerci, não segui carreira, mas foi uma formação assim absolutamente importante para mim. Foi uma experiência de formação assim muito marcante para mim. A gente até falava sempre lá, né, Gilvandro, que você faz o curso e você não é mais a mesma pessoa, né? Abre novos horizontes. Então é um amigo e foi também meu professor. Muito bem, podemos ler o texto, queridos? Eu vou combinar com vocês o seguinte: quando for 8 horas e 20 minutos, eu paro para abrir para perguntas e a gente então oferecer respostas aqui. Podemos fazer assim? Tá bom para vocês assim? Ok? Então tá bom. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva... O que está escrito lá, irmãos? Esperança. Como eu gosto dessa palavra. Segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse texto ele é muito pertinente para o que nós vamos falar aqui. Na sequência, eu coloco para vocês aí uma indicação bibliográfica. Na verdade, queridos, eu tenho... Pode passar para a próxima tela. Obrigado, gente. Na verdade, eu tenho aí pelo menos mais 4 indicações bibliográficas para fazer, além desta, mas não vou fazer hoje, para não consumir muito tempo aqui da nossa fala. Esse livro, queridos, que vocês estão visualizando aí, o Teologia Sistemática do Alan Myatt e do Franklin Ferreira, é uma obra bem volumosa, mas é uma obra muito importante para você estudar escatologia, porque
os autores desdobram o assunto, não apenas no que diz respeito à sua parte conceitual, mas também à história da escatologia. Então, é uma bibliografia que eu gosto de recomendar quando vou falar de escatologia. Eu tive o prazer de ser aluno do Dr. Alan Myatt. Ele é um teólogo estadunidense. Ele vem ao Brasil periodicamente. Eu não falei. Eu sirvo na Assembleia de Deus, mas eu tenho um lado batista, viu, irmãos? O meu mestrado foi na Faculdades Batista do Paraná. Foi onde eu fiz o meu mestrado em teologia. E o Dr. Alan Myatt, ele era um dos professores convidados, né? Todo semestre ele ia à faculdade para ministrar uma disciplina. E é um teólogo brilhante, uma pessoa muito amável. É uma obra muito volumosa e vai ajudar muito vocês na compreensão do tema, tá? É um livro que vale a pena vocês adquirirem para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem. Tem outras indicações aí, queridos, mas eu vou deixar para fazer num próximo encontro. Agora eu já vou pedir, pode pular, Duda, lá para a tela de número 9, quando tem a reflexão, isso aí. Eu coloco aí, na verdade, que é uma oração de um antigo pastor reformado. Ele diz assim: Senhor, Tu o farás. É uma oração muito bela, diga-se de passagem. Ele diz assim: Senhor, Tu o farás. Expulsarás toda a noite, toda a escuridão. Serás o vencedor final. E todo mundo será teu. Quando o grande dia de luz irromper, que alegria será. Essa fala do Johann, ela é muito marcante e ela reflete muito bem a ideia da escatologia. Porque a escatologia bíblica, ela constitui, ou ela traz em si uma mensagem de esperança, que aponta para esse triunfo final de Deus sobre o pecado, sobre o mal. Não há na Bíblia, não há na escatologia bíblica, queridos, uma ideia de dualismo, como se Deus rivalizasse com o Satanás, como se fossem duas forças, ou maniqueísta, né? Como se fossem duas forças ali, uma fazendo frente à outra. Não, porque a Bíblia, na verdade, ela revela o Senhor como sendo inigualável, incomparável, acima. Não há um outro Deus, ou não há uma outra força espiritual, ou ser espiritual que possa rivalizar com o Senhor. Mas a Bíblia, ela trata com muita clareza da realidade do mal entre os homens, entre a humanidade, e dos problemas decorrentes da presença do mal e do pecado entre os homens. Então é muito interessante porque a escatologia, ela mostra justamente o triunfo de Deus sobre o mal, sobre o pecado, sobre as forças espirituais da maldade que concorrem contra o plano salvador, o plano redentor, contra o bem da humanidade. E nesse sentido a gente já começa a perceber por que a escatologia, ela é uma mensagem de esperança. Porque ela mostra justamente que Deus triunfará de maneira definitiva. E que todas as coisas haverão de convergir em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa oração desse antigo pastor reformado reflete, na verdade, essa bendita esperança, essa fé viva que foi dada aos santos, que foi comunicada a nós pelo Senhor. Nessa primeira parte, a gente vai fazer aí, pode passar para a gente, Duda? A gente vai fazer algumas considerações iniciais. E como ponto de partida, claro, desculpa aí, queridos, eu não sei se o tamanho da... Isso, Duda, pode deixar na introdução aí, ficou excelente. Não sei se o tamanho da fonte tá legal para vocês. Eu coloco ali uma definição, é claro que essa é uma definição a priori, é uma definição inicial, para nos ajudar a entender o que é escatologia. Essa palavra escatologia, ela, como muitas outras palavras na teologia, ela tem origem no grego, vem da palavra grega skatos, que significa último, derradeiro, final. Note que aponta sempre para frente, ok? Sempre para o futuro. Há também a palavra logia, uma palavra muito conhecida, pós-fixo que a gente usa muito na teologia, escatologia, angelologia, bibliologia e tem muitas logias, né? No curso de teologia, né, pastor? A gente vê muito. Essa palavra significa basicamente, ela tem vários sentidos, né? Ali eu coloco um dos significados, que é coleta, mas que não é nem muito usual. Mas o sentido mais comum dessa palavra grega é discurso racional, estudo. Então, quando nós falamos escatologia, nós estamos, na verdade, falando sobre
o estudo das últimas coisas, ou alguns preferem doutrina das últimas coisas, ou estudo das coisas derradeiras, das coisas finais, né? Aquilo que aponta para frente. O Ciro Zibordi, ele é um teólogo pentecostal, ele traz uma definição muito interessante. Ele vai dizer assim: é o estudo dos acontecimentos que hão de ocorrer conforme a soberana vontade de Deus, segundo, aí ele cita Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então perceba que a escatologia, ela também é cristológica, ela também é cristocêntrica. A escatologia cristã, ela tem Jesus como o ponto de convergência de todos esses eventos, de todos esses fatos, de toda a história humana. A história humana caminha para encontrar o seu pleno cumprimento na pessoa bendita do Senhor Jesus. Indo mais adiante aí, eu coloco uma pergunta. Pode passar para a gente, Duda? Na próxima tela, eu coloco uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, né? As perguntas nos levam a pensar. E a pergunta é a seguinte: precisamos mesmo de escatologia? Uma preocupação que todo professor de teologia tem é a seguinte: o que justifica essa disciplina que eu estou ensinando, ou que eu estou ministrando? O que justifica ela? Qual a necessidade dela? E eu penso sobre isso também em relação à escatologia. A escatologia bíblica, ela se justifica, vou dizer, pelo fato de que a própria Bíblia é em grande medida escatológica. Então isso por si só, já me leva a pensar, ou por que não dizer, isso por si só é sugestivo da escatologia. Aí eu vou citar o Schaeffer, que é um teólogo sistemático. Ele vai dizer que uma quarta parte dos livros da Bíblia é reconhecidamente profética. E no próprio texto da totalidade das Escrituras, ao menos uma quinta parte, ou seja, 20%, né? 20% era de predição no tempo em que foi escrita. Eu vou ler apenas até aqui. Então repare que, segundo Schaeffer, pelo menos 20% do texto das Escrituras tem um caráter escatológico, no sentido de que, quando aqueles textos foram escritos, eles estavam apontando, eles estavam sinalizando para eventos futuros, para eventos ainda por acontecer. E aí, irmãos, nós temos várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para citar um exemplo muito conhecido no Antigo Testamento, nós temos lá o proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando o Senhor fala com Adão e diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, é um texto preditivo, está apontando para o futuro. Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Esse texto ele tem uma conotação escatológica também, embora ele esteja prevendo ali tanto um evento que aconteceria na época do profeta, como um evento que aponta para Cristo também, né? A lei da dupla referência, num outro momento eu falo sobre isso com vocês. Então você tem várias passagens. No Novo Testamento nós temos muitas outras passagens. Apocalipse, né? Você tem lá no versículo 3, se minha memória não me trai, quando o apóstolo João escreve e diz que aquela profecia falava das coisas que estavam acontecendo e que haviam de acontecer. Ou seja, apontando para o futuro. Como vocês já podem notar, o interesse da Bíblia pelo futuro é muito significativo. É muito significativo. A gente tem bastante material na Bíblia que fala sobre o futuro, que fala a respeito do futuro. E aí uma pergunta, mais uma pergunta, né? Que eu vou tentar responder aqui. Pode passar para a gente, Duda. Do que trata a escatologia? Aí eu estou citando, eu indiquei para vocês aí o livro do Alan Myatt, do Franklin Ferreira, eu estou citando eles. Eles vão dizer que a escatologia trata das questões do fim ou do propósito da vida e do alvo do plano de Deus, a consumação da história, que se move em direção a um fim determinado. Parece muito fatalista essa palavra, mas eu vejo essa questão da soberania de Deus como, na verdade, um reflexo do amor e da graça de Deus sobre a história humana.
Porque a história humana, queridos, olhe para cá. No século XVIII, surge um movimento intelectual, um grande movimento intelectual na Europa, especialmente na Alemanha, na França, na Inglaterra. Esse movimento ficou conhecido como Iluminismo. Os franceses chamaram de Les Lumières, ou seja, a Era da Iluminação. Foi uma época, foi um período que valorizou muito a racionalidade. E os filósofos iluministas, não percam o fio da meada, eu estou falando sobre o controle de Deus na história humana. E é interessante que lá no século XVIII, esses filósofos, eles previram o seguinte: a razão, a iluminação intelectual, ela nos libertará, ela resolverá os nossos problemas. O homem vai progredir tanto na ciência, no conhecimento, que diversas mazelas, diversos problemas que a humanidade enfrenta serão superadas pela ciência. Essa expectativa, esse ufanismo dos filósofos iluministas foi muito forte, né? Passou o século XVIII, a Revolução Industrial fervendo, né? Século XIX, entramos no século XX. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Todo aquele avanço científico, todo aquele avanço tecnológico agora está sendo usado não para resolver os problemas da humanidade, mas para matar a humanidade. Alguns historiadores falam em 30 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Termina a Primeira Guerra Mundial de 1918 até 1939. 1939, invasão da Polônia pela Alemanha. Nesse interregno de tempo, destaca-se na Alemanha um gênio, um homem de uma capacidade intelectual incomum e extraordinária. Esse homem se chamava Adolf Hitler. Por ordens dele, em 1939, a Alemanha invade a Polônia. Essa invasão já haviam acontecido outras, mas essa invasão foi que deflagrou a Segunda Guerra Mundial, que vai durar até 1945. Alguns historiadores falam em 60, outros falam em 70 milhões de mortos. Ou seja, a ciência não está resolvendo os problemas da humanidade. A ciência, pelo contrário, ela está sendo usada para destruir cidades inteiras, países, nações inteiras. Termina a Segunda Guerra Mundial com a detonação das bombas nas cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. O mundo sai da Segunda Guerra Mundial e entra numa nova era, chamada Guerra Fria. Tensão, uma tensão mundial enorme. Se vocês quiserem, irmãos, voltar um pouquinho na história, não sei se tem, acredito que alguns irmãos aqui, como eu, adoram história, né? Gostam de história. Eu estou fazendo licenciatura em História agora. Eu já sou licenciado em História. Minha licenciatura é curta, né? Fiz licenciatura curta em História. Estou fazendo agora a plena. Acho fantástico. Se você gosta de história, chega na sua casa depois e assista aquele filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse filme é protagonizado pelo Kevin Costner. É um filme muito interessante que retrata muito bem como é que o mundo estava na década de 60 com a questão das ogivas nucleares que se multiplicavam. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Aonde eu quero chegar, irmãos? A história humana, por conta da humanidade, muitas vezes é um caos. É um verdadeiro caos. Mas o que a Bíblia revela, o que a Bíblia mostra, é que por cima disso está o controle soberano e a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está acima desse caos. E a escatologia mostra que, a despeito desse caos, a história humana caminha para convergir em Cristo. Irmãos, essa é ou não é uma mensagem de esperança? Saber isso é algo que nos motiva ou não nos motiva a orar até com mais inspiração hoje à noite, né? Saber isso me enche de esperança, me enche de alegria, que revela que Deus, Ele conduz a história de modo a que a sua vontade soberana, sua vontade que é santa, que é perfeita, que é agradável, se cumpra na história humana. Avançando um pouquinho mais aí, eu vou pedir agora a Duda que coloque para mim no slide de número 15, quando eu falo sobre equívocos em relação à escatologia. Passou, pode voltar um pouquinho.
Pode voltar. Equívocos. Isso, é isso aí. Valeu. Equívocos em relação à escatologia. Ou seja, alguns erros que as pessoas cometem quando falam de escatologia, quando pensam sobre escatologia, quando conversam sobre o tema. Primeiro que eu coloco, o primeiro erro que a gente tem que evitar é pensar, isso aqui parece uma contradição, né? Poxa, professor, você acabou de falar que escatologia é a doutrina do futuro e agora você está dizendo que é um erro pensar que escatologia bíblica é um assunto única e estritamente relacionado ao futuro. Sim, é um erro. Por quê? Porque o que a Bíblia me fala sobre o futuro reflete no meu presente, no meu agora. Vamos ver isso de modo prático? Vamos ver isso de modo concreto? Vocês acreditam na segunda vinda de Jesus? Que Jesus voltará a esse mundo para implantar um reino de paz, de justiça, que Ele reinará para sempre? Quantos aqui acreditam nisso? Digam amém. Eu acredito, sinceramente. É a minha convicção pessoal e essa tem sido, claro, uma convicção histórica no cristianismo ao longo de 2000 anos, né? Mas é aí que está a grande questão, pastor Gilvandro. Porque sabendo e esperançando que Jesus vem, isso mexe comigo hoje, agora. Porque sabendo que Ele vem, eu me santifico mais. Sabendo que Ele vem, eu me movo mais em direção ao meu próximo. Repare que quando Paulo, ele termina o capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, ali você tem um verdadeiro tratado sobre a segunda vinda de Jesus. Quando ele termina o capítulo, ele termina dizendo o seguinte: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o tempo verbal da frase, consolai-vos, é no agora. Então veja, a esperança da segunda vinda de Jesus me chama para agir no mundo agora, hoje. Nós somos chamados a agir sabendo que o Senhor vem. A igreja, sabendo que o Senhor Jesus vem, o que ela faz? Ela investe em missões, ela envia missionários, ela prepara missionários, ela discipula, ela forma novos líderes. Esse é o papel da igreja. E a esperança escatológica alimenta isso, alimenta esse esforço, provoca esse esforço. Um segundo erro a ser evitado: encarar a escatologia bíblica como uma disciplina aterrorizante. Eu vi muito isso. Me lembro, uns anos atrás, explodiu no Brasil uma série de DVDs de um teor assim bem conspiracionista, né? Eu me lembro que tinha igrejas evangélicas, irmãos, que passavam esses DVDs durante o culto, e aquilo foi uma verdadeira loucura, né? Falar nesses termos. E havia uma série de previsões catastróficas, coisas terríveis que iriam acontecer, e graças a Deus, nada daquilo se concretizou realmente. Escatologia não é isso, queridos. Escatologia não é isso. Escatologia não é você vir aqui, participar de um estudo e sair daqui arrancando os cabelos da cabeça, com medo, apavorado, perdendo o sono. Muitas pessoas passaram por isso por causa de uma compreensão incorreta da escatologia. Um terceiro erro a se evitar é perder tempo com assuntos que até podem ter alguma relação com a escatologia bíblica, mas que não são relevantes para a praxis cristã, ou seja, para a vida cristã. Um exemplo. Eu me lembro de uma vez, eu cheguei na escola dominical de uma igreja da qual eu era membro, há vários anos atrás. Eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Eu cheguei e vi aqui uma discussão, uma discussão meio acalorada entre os irmãos, né? Eu falei, o que está pegando? Aí sentei, perguntei ao irmão que estava do lado assim: rapaz, o pessoal está numa discussão aí feroz, qual é o assunto, qual é o motivo do debate? Aí o irmão falou bem assim: não, eles estão discutindo se na vinda de Jesus, quando nós subirmos ao céu, Rony, as roupas vão ficar ou vão subir junto com a gente. Acredite se quiser, mas esse tipo de coisa acontece. Eu pergunto a vocês, qual a relevância prática disso para a gente? Nenhuma, isso não produz absolutamente nada. É uma discussão inócua, né? É uma discussão vazia. Então, escatologia também não é isso, irmãos. E um outro cuidado muito importante. Cuidado ao enquadrar determinados eventos contemporâneos com textos bíblicos. Isso pode provocar uma interpretação imprecisa e até forçada do texto bíblico. Nós vimos
Se você, se você como eu já está na casa dos 30, eu estou com quase 40, né? Você vai se lembrar do que eu vou falar. Revele a sua idade, não fique constrangido. Você vai se lembrar do que eu vou falar aqui agora. Atentado às Torres Gêmeas, o World Trade Center. Repare que naquela época tinha muita gente pegando o texto de Sofonias e dizendo que aquilo era o cumprimento lá do texto de Sofonias. Só que quando você vai para o texto de Sofonias, o contexto é outro, a aplicação é outra, não tem relação nenhuma com esse evento histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um outro exemplo mais recente, acho que foi 2014, né? 2014, teve um áudio de WhatsApp que ele circulou muito, ele ganhou muita notoriedade. E esse áudio dizia que por ocasião da Copa no Brasil, foi 2014 a Copa? 2014, aqui no Brasil, né? Dizia que aconteceria uma grande catástrofe no Brasil por ocasião da Copa. Mas nesse caso, esse áudio realmente estava certo, porque o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Isso foi vergonhoso, irmãos. Foi devastador isso aí. Olha, traumático para nós. E olha que eu não gosto de futebol, meu esporte predileto é o MMA. Gente, aquilo foi assim, vergonhoso. Então, brincadeiras à parte, irmãos, brincadeiras à parte, a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque a escatologia bíblica é um assunto sério. É um assunto sério, que tem que ser estudado com seriedade. É um assunto que não pode ser banalizado. E quando esse tipo de coisa acontece, a igreja fica mal vista na sociedade. Olha lá, os crentes disseram que ia acontecer, tá vendo? Passou, não aconteceu nada. Escatologia não é isso, ok? Eu passei 4 minutos aqui do tempo que eu disse que eu ia parar, né? O assunto é bem sugestivo. Eu vou fazer uma pausa aqui e abrir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. Não sei se é possível, não sei se dá para levar um microfone, ou fala de voz mesmo. Se vocês quiserem então fazer alguma pergunta, no nosso próximo encontro, queridos, a ideia é a gente falar sobre algumas escolas escatológicas históricas, ok? A gente vai discorrer um pouquinho sobre o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, que são correntes escatológicas cristãs muito antigas e que vêm sendo reformuladas, apresentando novas propostas, novas formas de entender o texto bíblico e que refletem sobre a questão da escatologia. Alguém deseja perguntar? Fale agora e não se cale para sempre. Pode perguntar, irmãos. Um de cada vez, todo mundo falando assim, vai tumultuar muito, viu, irmãos? Uma coisa que me trouxe alívio em relação à igreja, né? Não como pastor, porque como nós estudamos, né? Mas em relação à igreja estar participando, Rony, é a colocação, né, da escatologia como algo extremamente positivo para a igreja, a volta do Cristo, né? Os acontecimentos futuros, mas que estão sendo revelados agora e preparando as nossas vidas, porque de fato, durante muito tempo, principalmente a igreja brasileira, ela foi invadida aquele sentimento de que os acontecimentos escatológicos seriam assim extremamente bárbaros, cruéis, como se Deus parece que não estivesse no governo do seu povo e nós temos que passar mesmo pelo rolo compressor, derramar o sangue. E não sendo assim, nós não estaremos mostrando realmente que somos de Jesus, né? Então existe ainda muitos que têm esse medo. Parece que para ser cristão você tem que sofrer, né? Você tem que ver a torre cair, você tem que passar pela guerra, você tem que encarar um maremoto, terremoto e etc. Quando na verdade a escatologia ela dá um sentimento de liberdade, de confiança, de certeza de que Deus está no governo da sua vida, do controle e tudo mais. Eu acho que o pessoal não vai perguntar, mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós estamos estudando a Bíblia, é um pouco diferente do culto tradicional, tá, irmãos? Nós estamos aqui estudando a Bíblia. E a nossa igreja, ela precisa muito de crescer no conhecimento bíblico. Ela precisa muito para crescer espiritualmente, tá bom?
Alguém tem alguma pergunta? Não tem? Sim, espera só um pouquinho que eu vou levar o microfone aqui. Pode falar. Manda bala aí. Pode haver uma descredibilidade da Bíblia se houver um pensamento contrário à escatologia bíblica? Tipo assim, as pessoas talvez não valorizar os projetos de Deus na Bíblia para o futuro para nós, principalmente os cristãos. Ah, sim. Bom, se eu entendi corretamente a pergunta, eu diria para o irmão o seguinte: sempre há áreas nas Escrituras que a gente negligencia. Sempre a gente tem... E a escatologia ela foi vítima disso, né? Então, tem igrejas, por exemplo, você tem igrejas que valorizam muito a doutrina da salvação. As igrejas reformadas, por exemplo, né, trabalham muito a doutrina da salvação. Nós pentecostais, a gente valoriza muito a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então você tem, às vezes, o risco de focar muito numa determinada área e negligenciar outras. E nesse sentido, penso eu, pastor Giovando, colega e todos os demais irmãos, que o teólogo, nesse sentido, ele é um grande aliado da igreja. Longe de ser um inimigo, né? Tem pessoas que veem o teólogo assim sempre... Vocês batistas não tem tanto problema com isso, mas nós, assembleanos, a gente sofre um pouco com isso, Será? né? A gente, mesmo depois de muito avanço, a gente percebe na Assembleia de Deus ainda, pelo menos entre o povo mais comum, né, as comunidades de fé, você tem uma resistência muito grande ao teólogo, à teologia, ao estudo teológico. Houve uma abertura fenomenal, né, mas há muita resistência. Mas nesse sentido o teólogo ele é um aliado da igreja, porque ele vai fazer isso que nós estamos fazendo agora, que é mostrar o que é o assunto, qual a base bíblica, como que esse assunto está conectado, né, conectado com a realidade. Por exemplo, irmãos, para muitos colegas meus, a ideia de uma finitude, né, ou para alguns colegas, não para muitos, mas para alguns colegas, a ideia de você morrer e não haver uma existência pós-morte, para alguns colegas meus, especialmente da área da filosofia, isso não é tanto um problema, eles olham isso com certa naturalidade, embora a própria filosofia reflita muito sobre isso. Para mim, é um sério problema isso. Para mim é uma questão dificílima, essa ideia para mim, eu tenho muita dificuldade de aceitá-la. Então, quando eu olho para a escatologia, isso de algum modo resolve para mim uma questão que dentro de mim é um conflito, porque a escatologia bíblica, ela mostra justamente o quê? Ela mostra tanto uma escatologia, pode ser pensada tanto como uma escatologia macro, que fala do futuro da história humana, do mundo, do universo, mas ela também é micro. Ela mostra também que nós temos um futuro para além desta vida, para além da sepultura. Ela fala da ressurreição, ela fala de uma realidade metafísica, ou seja, uma realidade não física, em que nós, para falar em termos paulinos agora, né, em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, se você não dizer que isso mexe com a sua vida espiritual, com a sua espiritualidade, realmente é algo muito marcante, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, há um perigo em a gente negligenciar. Isso pode trazer um reflexo negativo para a vida cristã. Nesse sentido, sim. Não sei se a resposta ajudou ou piorou mais ainda, né? Boa noite, professor. Boa noite, querido. Até um tempo atrás, eu não tinha ouvido ainda a palavra escatologia. O pastor Giovando sabe aqui como tem sido na fala que nós precisamos, né, de ter um conhecimento, principalmente espiritual. Mas a minha pergunta é, se a escatologia tem essa importância, e tem, porque aponta para o futuro e o futuro é Cristo, por que ela é pouco abordada nas igrejas? Ok. Boa pergunta, boa pergunta. Está começando a esquentar, hein, gente? Vocês estão vendo, né? Já uma pergunta... O pastor Giovandro fez uma provocação aqui, né? Depois gente, não se escandalizem quando eu uso a palavra provocação, tá? Eu estou usando ela aqui na acepção filosófica do termo. Na filosofia, quando a gente fala provocação, é no sentido de provocar o pensamento, gerar uma reflexão, né? Compartilhar ideias, esse é o sentido. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que existe ou melhor, né? A exposição do assunto é pequena, porque a escatologia, e a gente tem que reconhecer,
ela é uma área muito técnica da teologia. Você tem pouca gente realmente que se dedica a estudar o assunto de modo sério. De modo sério. Tem muita gente que fala, vou falar de escatologia, mas você percebe que ele não leu os principais teólogos, ele não leu a bibliografia, ou uma bibliografia autorizada sobre o assunto. Então é muito técnico. De fato, a escatologia, ela é uma das disciplinas da teologia mais complexas. Então, há um lado, irmão, positivo nisso, no sentido de que, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, então, eu não vou abordar o assunto porque, ou eu sou pastor, enfim, eu sou um obreiro da igreja, eu não vou abordar o assunto porque é uma área muito técnica, eu não tenho condições de falar. Eu vejo isso de modo positivo. A pessoa, como eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, até dizer para o pastor Gilvandro, né? Eu não tenho condições de chegar aqui e dar uma aula de hebraico bíblico para vocês. Então, reconhecer essa limitação, por um lado, é positivo, né? É saudável. Mas, por outro lado, mostra também a necessidade de que a gente tenha pessoas também estudando esses assuntos, trabalhando esses assuntos. Por isso que é muito bacana, né, pastor? Eventos como esse, para você trazer gente da área que está abordando o assunto. Então, eu arriscaria essa resposta. O assunto é pouco abordado porque é muito técnico, realmente é muito técnico. Quando, no nosso próximo encontro, eu falar sobre as escolas escatológicas, eu vou tentar aqui, pastor Gilvandro, colocar isso para vocês de modo muito didático. Eu coloco alguns gráficos ali na tela para vocês verem, mas vocês vão perceber que o assunto realmente é muito amplo, é muito complexo, tá? Então, acredito que esse é um dos fatores. Respondeu? Mais alguém? Vamos lá. Não, faz aqui. Filosófico? O senhor pergunta se a filosofia reflete sobre isso? Olha, eu nunca percebi, nunca encontrei na filosofia uma área específica, vamos dizer assim, uma escatologia filosófica. Mas a filosofia, ela reflete muito a respeito da finitude humana. Mas é muito diferente da perspectiva da escatologia bíblica, da escatologia cristã. Você tem, por exemplo, no século XX, um dos maiores filósofos do século XX foi o filósofo alemão Martin Heidegger. E ele reflete muito sobre a questão da morte. Ele vai trabalhar a questão da finitude humana. Ele fala em termos de uma vida autêntica. O que é vida autêntica para Heidegger? Para Heidegger, vida autêntica é aquela vida que você vive quando você tem consciência de que você vai morrer, isso é inevitável, mas sabendo que você vai morrer, você dá um sentido à sua existência. Você dá um sentido à sua vida. E você então age na vida, você então progride na vida. E o fato de que você sabe que vai morrer não te paralisa, mas pelo contrário, você vai de encontro a esse evento que vai acontecer em algum momento. Eu particularmente espero que demore, né, irmãos? Espero que demore para todos aqui também. Mas sabendo que vamos morrer, então eu ajo no mundo da vida. Ele chama isso, claro, eu estou falando isso aqui, irmãos, de modo bem... O pensamento de Heidegger é muito complexo, né, muito amplo. Ele produz uma das obras, Ser e Tempo. Esse livro de Heidegger é uma das obras mais importantes da filosofia do século XX. Então, a proposta dele é muito interessante, mas ele está falando numa perspectiva filosófica, não teológica, embora Heidegger ele vá conversar com teólogos, né? E tem muitos filósofos, inclusive, que dizem o seguinte: olha, Heidegger em alguns momentos parece um teólogo falando, porque ele usa termos que parecem religiosos, né? Isso para mim é muito interessante, porque mostra que também, de algum modo, mesmo na filosofia, parece que não é, pastor Giovanni? Parece que esse intercurso com a religião é inevitável. Mas é claro que ali ele está fazendo em termos filosóficos, ele está abordando a questão de outra maneira. Ele não vai abordar, por exemplo, irmão, numa perspectiva de vida após morte, ele não trabalha isso. Mas ele reflete sobre a questão da finitude humana, né? Do fato de que nós somos finitos. Então, a filosofia trabalha muito isso. Você tem isso sim de modo bem abundante na filosofia. Exato, a morte e a filosofia vai pensar sobre isso, né? Na filosofia grega, rapidinho, tá, pastor? Na filosofia grega, você tem ali uma ideia de pós-morte em Platão. Só que Platão, ele vê a morte em termos de uma libertação do corpo. A ideia de Platão é dualista.
No sentido de que a alma e o corpo, tanto é que o corpo na filosofia grega platônica é tratada como prisão da alma. O corpo é tratado como prisão da alma. Então a morte seria libertação dessa prisão. Bem diferente da ideia bíblica de ressurreição. A ideia bíblica de ressurreição é totalmente oposta a isso. Na ressurreição bíblica, o corpo humano é restaurado. Deus tem um propósito com esse corpo. Esse corpo será restaurado, ressuscitado e estará numa condição em que ele está preparado para a eternidade. É diferente da perspectiva platônica. Mais alguma pergunta, irmãos? Os irmãos começaram a se empolgar, né, pastor? Agora Não há, né? ninguém segura mais, né? Então tá bom. Então nós vamos encerrar nesse momento. E na próxima quinta-feira estaremos reunidos mais uma vez, tá bom? Contamos com a presença dos irmãos. Vamos continuar aí tocando nesse assunto que é relevante. Eu sei que no primeiro momento fica um pouco assim, meio difícil de compreender, né? Mas eu tenho certeza que vocês, a essência, a proposta, vocês já compreenderam bastante. E até o final desse estudo, os irmãos estarão compreendendo de forma muito mais clara, objetiva. E quando alguém falar para você sobre escatologia, você já vai ter uma ideia muito melhor do que é a escatologia, tá bom? E qualquer coisa pode me perguntar, que eu pergunto a ele. Não vale, né, gente? Eu falo para vocês. Eu convidei o Rony, irmãos. Eu estudei escatologia no seminário, né, mas eu não me dediquei a esse estudo, porque é impossível você se dedicar a todas as doutrinas bíblicas que você passa ali no seminário. E ele é uma pessoa assim que gosta do assunto, tem conhecimento profundo, pode falar das escolas escatológicas e tudo mais. Convidamos ele. Pretendemos no futuro trazê-lo porque ele tem mais conhecimento em cima de outros assuntos teológicos. Assim como nosso objetivo é trazer outros nomes aqui para a igreja, pessoas que nós conhecemos, para poder estar nos orientando no estudo da palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o objetivo, caminhar a IBA para o conhecimento da palavra de Deus e, sobretudo, não só conhecer a palavra de Deus, aplicar a vida à palavra de Deus, porque não adianta você ter conhecimento, esbanjar conhecimento e não viver. E de todo o coração, eu falo para vocês aqui na frente do Rony, convidei o Rony porque ele não só conhece, mas é uma pessoa que vive, senão eu não teria convidado ele. De todo o coração falo para vocês, mas do ponto de vista para edificar a nossa igreja, para fortalecer, eu pensei, não, é uma pessoa que vai estar nos ajudando muito, tá bom, irmãos? Vamos orar, quero te agradecer, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, sim, para encerrar esse culto. Quero agradecer você que está em casa participando, ou talvez em outro lugar, num trabalho, ou dirigindo nesse momento, participando. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Oremos então. Glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Como é bom, Senhor, nos colocarmos diante da tua grandeza. Como é bom, Senhor, estudar a tua palavra. Como é bom, Deus, buscar conhecimento para crescermos na graça e no conhecimento do teu Filho amado Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor nos concede a bênção da sabedoria, o Senhor nos capacita. Alguns estudos, ó Deus, provocam em nós um impacto, mas o Espírito Santo do Senhor aos poucos vai nos dando entendimento, vai nos auxiliando, nos levando, ó Deus, a compreendermos, ó Pai, o propósito que o Senhor tem para conosco como igreja do Senhor.
Nós queremos nesse momento, ó Deus, pedir ao Senhor que continue trabalhando em nossa vida. Continue, ó Deus, promovendo em nosso coração o entendimento que carecemos. O Senhor sabe que nós temos fome e sede de conhecer a Tua palavra como ela é. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, esteja nos dando esta bênção maravilhosa, a bênção de conhecermos a palavra do Senhor, porque nos momentos difíceis da nossa vida, é a Tua palavra que estará nos alimentando em nosso coração. É o conhecer, ó Deus, o Senhor por meio da Tua palavra que estará nos fortalecendo, que estará, ó Deus, nos conduzindo à esperança, estará, ó Deus, fortalecendo a nossa fé no Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, continue trabalhando em nosso coração, nos dando entendimento. Abençoe, ó Deus, o Rony, sua esposa, sua filha. Tome em Tuas mãos, ó Deus, a casa do Teu servo. E que em todo o tempo, ó Deus, ele cresça mais e mais na graça e no conhecimento do Teu Filho amado Jesus, juntamente com a sua família. Pai, continue nos abençoando quando estaremos agora voltando para os nossos lares. Guarda-nos, proteja-nos, como somente o Senhor sabe fazer e ninguém mais. Em nome de Jesus, que oramos e te bendizemos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Então, domingo, nosso culto às 18h30. Não esqueçam de ligar para nossa irmã Eliana e fazer inscrição aqui para poder participar do culto no próximo domingo. Tá bom? Não esqueçam de fazer isso, dar aquele toque especial para ela. E lembrando que na próxima quinta-feira vamos continuar com o nosso estudo. Nós temos ainda mais 2 quintas-feiras. Então, coração silenciosa, fique com o nosso abraço em Cristo e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Desculpe, eu estou esquecendo de um detalhe, faz favor, chega aqui. Detalhe importante, você pode falar da sua obra. Então, esqueceu, você está igual a mim. Eu saía para dar palestra, levava livro, esqueci de falar de livro. Obrigado por lembrar, pastor. Irmãos, eu trouxe para mostrar para vocês. Eu não posso vender esse exemplar, só tenho esse lá em casa e já está encomendado, mas... claro. É melhor, né? Não abafa. Obrigado, pastor. Queridos, esse é o volume 1, são 2 volumes. Esse é o volume 1 da minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar. Esta obra foi publicada pela editora Reflexão em 2020, agora no final de 2020, em dezembro, na verdade. E ela é resultado, queridos, de mais de 10 anos de pesquisa, produção textual e muitas horas, né, dedicadas a esse trabalho. E ela reúne, ao todo, são quase, na verdade, 300 artigos e verbetes sobre temas gerais, sobretudo da teologia. A teologia é o eixo central, vamos dizer assim, mas eu dialogo também com outras áreas de conhecimento. Então, eu tenho nela artigos da pedagogia, da didática, da psicanálise, um artigo dedicado sobre escolas psicanalíticas, por exemplo, da filosofia, sobretudo da teologia. Há muito material na área de teologia bíblica, análise de livros da Bíblia, há muito material de homilética, hermenêutica, interpretação das Escrituras, muita coisa sobre escatologia que nós falamos aqui. E vocês conseguem adquirir pelo site da editora, tá? É só você colocar lá, Editora Reflexão. Quando você entra no site, você digita lá o meu nome ou o nome da obra, Enciclopédia Teológica, e vai aparecer. Os irmãos puderem adquirir. A minha oração a Deus, pastor, tem sido que esta obra seja uma ferramenta para todos que desejam entender melhor a Bíblia, estudar a Bíblia com auxílio, né, de ferramentas como essa, que ela seja muito útil à igreja, ao ministério cristão. Obrigado, pastor. Muito bem, irmãos, com oração silenciosa estaremos encerrando. Que Deus abençoe a todos.